Olá, domingo 13 de setembro, vamos refletir sobre o evangelho de hoje que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. A mensagem central do evangelho desse domingo é o perdão. Então vai dizer, naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus vai contar uma história, de um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados e trazem a ele um empregado que lhe devia uma fortuna. E aí, como o empregado não tinha com o que pagar, ele pede que esse empregado seja vendido como escravo, ele e sua família. O empregado implora para o rei e o rei perdoa a sua dívida. E ao sair dali, esse empregado encontra alguém que deve a ele algumas moedas. E ele vai e cobra essa pessoa que devia para ele. Essa pessoa diz que não tem com o que pagar, ele pede para jogar essa pessoa na prisão até que a pessoa pudesse pagar. E aí as pessoas se revoltam, dizem ao rei, e o rei chega para ele e diz: Olha, eu perdoei a tua dívida, não devia ter feito a mesma coisa você com esse que te devia? Então veja bem, irmãos, qual que é a mensagem para nós? Deus nos perdoou os nossos pecados. Deus envia Jesus para morrer por nós, para pagar em nós a culpa do pecado original. Uma dívida que nós não podíamos pagar, não teríamos condições. E nós muitas vezes também agimos como esse empregado. Deus nos perdoa uma dívida que nós não tínhamos como pagar, e às vezes alguém que nos faz algum mal, nós não perdoamos essa pessoa. Essa é a mensagem que o Evangelho quer nos passar. Então eu vou falar com vocês algumas coisas em relação ao perdão. Jesus nos ensinou com palavras, com seus exemplos, a importância de se perdoar. Irmãos, o perdão, a mágoa, o ressentimento, é um sentimento ruim, é como se um veneno que estivesse dentro de nós, que Satanás destila dentro de nós, que nos adoece, que tira a nossa alegria de viver, que vai nos matando aos poucos. Esse é a nocividade da mágoa e do ressentimento. Quem não perdoa se torna escravo daquele sofrimento que ele viveu. Se você não consegue perdoar, você não se liberta daquela dor. Então aquele fato que aconteceu, que te machucou, que te magoou, vai te acompanhar enquanto você não conseguir perdoar. E se a pessoa passar a vida inteira sem perdoar, ela vai passar a vida inteira sofrendo com aquele fato. Então se torna escravo desse sofrimento. Enquanto aquele que ofendeu, ele não está sentindo nada disso. Então assim, o perdão ele é mais benéfico, muito mais benéfico para quem dá o perdão do que para quem recebe. Então nós temos a necessidade de perdoar. A mágoa e ressentimento é uma fábrica de doença. Adoece, tira a nossa alegria, traz angústia, tristeza e começa a nos trazer doenças físicas. Provoca muitas doenças, emocionais, físicas e até espirituais. Ninguém consegue viver bem, se não conseguir perdoar. Outra coisa muito importante, sem perdão não existe comunhão com Deus. Nós podemos ver em várias passagens ali que Jesus ensina nos evangelhos, Marcos 11, 25, 26. Se colocar para fazer oração e lembrar que tem um ressentimento contra alguém, primeiro vai reconciliar com esse irmão, só depois vem fazer a tua oração. Perdoa aquele que te feriu e depois vem fazer a oração, porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará, diz assim o Evangelho. Então, se nós não perdoamos, também não recebemos o perdão do Pai. Mateus 5, 23 e 24. A palavra vai dizer, se você estiver diante do altar para fazer a tua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, que alguém tem algum ressentimento contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, só então vem fazer a tua oferta. O que a palavra quer nos dizer? Senão a oferta não vale nada. Então não há comunhão com Deus sem o perdão. Então quando a pessoa entra na fila da comunhão, ali na missa, para comungar, se você tem ódio no coração, mágoa de alguém e não perdoa essa pessoa, sinceramente, irmão ou irmã, nós não deveríamos comungar, porque não há comunhão com Deus se não há comunhão com o irmão. A comunhão com Deus, ela passa pelo irmão. Então é muito importante isso, Às vezes a gente relativiza as coisas. Não, a palavra de Deus é coisa séria, que tem que ser vivida. Então antes de ir lá me receber a comunhão, de participar da missa e viver essa comunhão com Cristo,
eu tenho que primeiro reconciliar com o meu irmão, perdoar o meu irmão, o meu próximo. Outra coisa muito importante, gente, perdão não é sentimento, muitas pessoas confundem isso. Perdão é decisão. Eu me decido a perdoar. Eu quero, eu desejo. Aí eu peço a Deus, eu me abro à graça. E a graça de Deus me dá essa condição de perdoar. Eu não vou conseguir perdoar por mim mesmo, né? Nós fazemos muito atendimento de oração. E quantas pessoas que estão escravizadas nessa dor não conseguem perdoar? Mas eu não consigo, foi muito mal que a pessoa me fez. A gente não consegue, mas nós temos que nos decidir. Aí nós nos abrimos à graça, passamos a rezar pela pessoa. E a graça de Deus, né, faz com que tenhamos a condição de perdoar. Outra coisa, como eu sei que perdoei? Muitas pessoas perguntam, como eu sei se eu perdoei de verdade? É quando eu não me lembro mais? Eu costumo até brincar, não é quando não se lembra mais, né? Se você não lembra, é amnésia ou Alzheimer, né? Eu costumo brincar com as pessoas. Como a gente sabe que perdoa? É quando a gente lembra do fato, nós vamos lembrar. Quando a gente lembra do fato, mas já não dói mais, já não machuca mais. Então aí você tem a certeza que perdoa. E para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar uma coisa para você pensar. Um dia eu aprendi que nós temos duas opções: ter razão ou ser feliz. Muitas vezes a gente não consegue perdoar porque o orgulho dentro de nós, né, a justiça própria, faz com que a gente fala muitas vezes, eu não merecia isso dessa pessoa. Então reflita, Jesus merecia? Quando ele deu o exemplo lá do alto da cruz, ele que só ajudou, curou, ensinou e amou, não cometeu pecado, foi crucificado e do alto da cruz ele pede ao Pai por aqueles que o estavam crucificando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então nós não merecemos e Jesus merecia? Então se nós não perdoamos, gente, nós estamos deixando que o nosso orgulho, o nosso senso de justiça nos coloque acima de Jesus. Nós não somos mais que Ele, né? Devemos seguir o seu exemplo. Então, para finalizar, né? Buscar essa humildade, nos libertar desse orgulho que nos impede de perdoar. Nós não somos maiores do que Deus. Ele não merecia, por não ter pecado nenhum, mas nós somos pecadores e muitas vezes não perdoamos. É o caso aqui da história que Jesus conta, né? Quer dizer, Deus perdoa a nossa dívida que era muito maior e nós não perdoamos algo muito menor que alguém nos fez. Então nós temos duas opções. Eu aprendi isso um dia: ter razão ou ser feliz. Eu já aprendi e me decidi. Deixei de querer ter razão, preferi a felicidade. Então, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Um ótimo domingo a você, a toda a tua família. Perdoa e seja feliz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.